Pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a nossa última aula sobre equilíbrio iônico, sobre equilíbrio químico, né? E a gente vai estar vendo o equilíbrio iônico da água, em específico. Essa aula é extremamente importante porque a gente vai aprender a calcular pH e pOH. E, assim, muitos problemas ambientais estão relacionados com pH e pOH, e acidez e basicidade dos meios naturais, né? Então, vocês vão ver na listinha que vou mandar para vocês. Enem gosta muito disso, FUVEST, Unesp, tá? Então, essa aula é extremamente importante por causa disso, porque a gente consegue relacionar muitos problemas ambientais com esse conteúdo aqui. E também toda aquela parte de ácido base que a gente estudou lá em junho, mais ou menos, maio, a gente vai estar vendo aqui hoje também. Então, é uma forma de correlacionar matérias que a gente já viu com coisas novas que a gente está vendo. E ela é bem simples, é bem rápida, vocês vão ver, tá? Então, aquele esquema, gente. Se a minha aula travar, vocês me avisem, por favor. E se vocês tiverem dúvidas, mandem aí no chat para mim, tá? Então, gente, a gente vai estar estudando a água hoje, mais especificamente o equilíbrio iônico que a água tem. Então, o que acontece? Como assim a água vai ter um equilíbrio iônico? A gente viu na aula passada que para estar em equilíbrio iônico precisa ter íons. E a água vai ter íons? Vai, porque a água sofre um processo que a gente chama de autoionização. Lembrando que ionização é quando eu tenho uma substância molecular, né? Que a gente viu lá quando a gente estudou ácidos. Então, eu tenho uma substância molecular que essa substância não tem íons, mas quando ela entra em contato com a água quebra ela e forma os íons. E isso a gente chama de ionização. Então, a água faz isso com os ácidos e a água também faz isso com ela mesma. Então, a água se auto-ioniza. Então, ela não tem íons aqui, mas depois de sofrer essa auto-ionização, ela forma íons, que no caso é o íon H+, e o íon OH-. Professor, H+, a gente tinha visto que era ácido, e OH- a gente tinha visto que era base. Então, o que acontece com a água? Ela é ácida, ela é básica? A gente costuma dizer que a água é tudo, né? E aqui nessa aula a gente consegue entender um pouquinho melhor o que ela é, tá? Então, o que vai acontecer? O que isso acarreta de importante para a gente? A gente, então, vai acabar definindo a constante da água, assim como a gente tinha constante de ácido, constante de base, constante de equilíbrio, que a gente viu, a gente vai definir a da água, que lembra que eu falei para vocês que existem 1.001 constantes de equilíbrios diferentes, mas todas são da mesma forma, né? Toda constante do equilíbrio vai ser igual a produto, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. E aqui não seria diferente. A gente vai pegar os produtos da água, da ionização dela, né, que é a concentração de H+ e a concentração de OH-, e só porque a água aqui no estado líquido, substâncias no estado líquido não entram na constante do equilíbrio, certo? Que eu falei para vocês. Nem substâncias no estado líquido e nem substâncias no estado sólido. Então, essa aqui, ó, é a constante da água, que recebe esse nome de Kw em referência ao water. Nossa, meu inglês, né? Sensacional. O water, de água, né, gente? Vocês entenderam, então tá ótimo. Importante é entender. Referência à água em inglês, que começa com W. Então, daí ficou Kw, a constante da ionização da água. Guardem esse valor, essa relação aqui no coração de vocês. Muito britânica. Porque é com ela que a gente vai fazer cálculos, que a gente vai calcular pH das reações e tudo mais. O que a gente tem, então, de importante? A água, então, possui íons de ácido e íons de base? Sim. Mas, como a gente sabe, né, pessoal, a água é neutra. A água tem um pH neutro. E por que isso acontece? A gente sabe que o valor da constante muda, né, conforme a temperatura. Então, aqui a gente tem, ó, que a 25 graus Celsius, o Kw da água é 10 elevado a menos 14. Isso, gente, foi calculado assim, por meio de experimentos, e é um valor que a gente aceita. Sempre a 25 graus Celsius, o Kw da água vai ser 10 a menos 14? Sim. Então, a gente guarda também isso no coração, tá? Essa informação. E aí, o que a gente vai ter, então, relacionando esse valor aqui a 25 graus Celsius, né, com a fórmula que a gente já viu, a gente vai acabar aplicando uma coisa que chama operador P, que nada mais é do que, sempre que aparecer um P,
antes de alguma coisa, a gente acarreta meu Deus, a operação matemática de menos log. O que que significa isso, professora? Vai entrar log no negócio. Toda vez que o pessoal aprende pH e aparece log, o pessoal fica louco, mas é simples, gente, ó, vamos lá. O que significa tudo isso? O seguinte, toda vez que vocês forem calcular o pH e o pOH de uma substância aquosa, é só usar essa fórmula aí. Mas, antes de mais nada, vamos entender o que seria o pH e o pOH. pH, gente, já devem ter ouvido falar, todo mundo já sabe, né? Ai, ácido, base, mas eu trouxe uma revisãozinha aqui para vocês. Mas nada mais é do que a gente fala que é o potencial de hidrogênio, ou acho que é esse nome mesmo, e o potencial de OH, que seria o íon hidroxila, no caso, né? Nada mais é como se fosse um valor que vai falar para mim quanto de H+ que eu tenho naquela solução. Quanto de OH- que eu tenho naquela solução. Ao invés de a gente estar trabalhando com conceitos químicos muito abstratos, como concentração, como íons H+, e tudo mais, como o pH é uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia, ele meio que traduz todo o químico da coisa para uma linguagem que fique mais fácil da gente falar. Então, pH é igual a 1. Você já sabe que é um pH muito ácido, que tem muito H+ ali. Agora, um pH alto já é mais básico, quer dizer que tem menos H+ ali, né? Tem mais OH-. Então, o pH é meio que essa tradução desses conceitos para ficar mais fácil da gente trabalhar. E é fácil de calcular ele. O que significa esse operador P que eu trouxe aqui para vocês? Sempre que eu quero calcular alguma coisa, por exemplo, a gente viu Ka na aula passada, né? Eu quero calcular um valor, sempre que a gente coloca o P de um lado, a gente coloca o menos log do outro. Então, se eu quero calcular o P do H, eu vou fazer o menos o log do H. Se eu quero calcular o P do OH, eu vou fazer o menos log do OH, que é transformar tudo isso aqui, que seria uma relação matemática difícil, em um número mais simples, certo? O que a gente tem aqui, então? A gente tem que... Dúvidas? Vocês estão quietos? Vocês estão sem dúvidas? Não sei, ninguém fala nada, então acredito que ok. Então, como que ficaria isso? Como que ficaria questões sobre isso, né? A minha concentração de H+, ela é 10 a menos... Ai, meu Deus, peraí que eu fiz um negócio aqui. A minha concentração de H+, ela é 10 a menos 8. Pô, legal, pega esse valor aí e joga nessa fórmula aqui, olha que simples. Então, pH ia ficar igual a menos log de 10 elevado a menos 8. Aí o pessoal já surta, meu Deus, não lembro de log, como que acontece? Vamos lembrar lá que log, né, quando não tem nenhum número aqui embaixo, quer dizer que a base dele é 10, que é o nosso caso aqui. E o log nada mais é do que a base elevado ao número que está aqui desse lado, que tem, isso tudo tem que ser igual a esse número aqui. Então, ó, a minha base 10 elevado ao pH aqui no caso, tem que ser igual a esse número aqui. Por que eu coloquei menos pH no caso? Porque eu joguei esse menos aqui para cá, como se eu tivesse multiplicado por menos 1 a equação. Só estou explicando um negócio matemático aqui para vocês, gente, mas é mais simples, tá? Eu já vou resumir de forma mais simples. Aí, aí é só a gente igualar, né, as potências, se as bases são iguais, a gente iguala os expoentes, vai dar que o meu pH é 8. Eu tenho que fazer isso toda vez, professora? Não, gente, é o seguinte, se a minha base é 10 e esse meu número que está aqui é 10 também, a gente cancela os dois, tira o log, e aí a resposta já fica 8. O que significa tudo isso, então? Tá lá falando que pH é igual a menos log de 10 elevado a alguma coisa, o seu valor de pH é igual ao expoente, não tem segredo, não tem enrolação, não tem conversa, tá? Então, a minha concentração de H+ é 10 a menos 14. Seu pH é 10 a menos 4. Seu pH é igual a 4. A minha concentração é 10 a menos 2. Seu pH é igual a 2. A minha concentração é 10 a menos 6. Seu pH é igual a 6. Pronto. É simples assim. Então, a gente acaba nem tendo necessidade de utilizar o log, por isso que não tem motivo de surtar por conta do log que apareceu ali. Tudo bem? Dúvidas aqui, queridos? Tranquilo? Fácil? Difícil? De boa, né? Então, tá bom. Lembrando que
Ácidos fortes, a gente tem a concentração lá, quando ele sofre 100% de dissociação, né? Mas para ácidos fracos, se ele me der a constante de dissociação, para calcular a concentração, é só fazer essa formulinha que eu coloquei aí para vocês. Então, é só a gente pegar a concentração do ácido, fazer vezes a constante de a dissociação dele. Isso para os ácidos fracos, tá, gente? Lembrando que ácido forte dissocia totalmente, por isso que não tem motivo da gente fazer essa conta aí. Isso a gente viu na aula passada, né? Que a gente viu dissociação, relembrou dissociação de ácido e linkou isso com o equilíbrio químico, né? Então, vamos falar de pH agora. Aqui eu trouxe para vocês uma escala de pH e de pOH. Isso aqui nada mais é... Então, gente, só falando um negócio antes de mais nada, é comum a gente ver pH e tá muito no nosso dia a dia, mas também existe a escala de pOH, que é a mesma coisa que o pH, mas para um negócio básico. E aí é o que a gente vai estar aprendendo a relacionar os dois aqui agora, tá? Então, aqui eu trouxe uma escala para vocês, só para a gente ter uma noção que... Eu acho que eu falei um pouco disso já na aula de ácido base, porque principalmente na aula de base, porque a gente montou uma escala de ácido base natural, lembra que eu fiz em casa? E aí ficou aquele negócio mais ou menos colorido lá. Deve ter um vídeo aqui no YouTube, quem não assistiu, assista, que ficou legalzinho até. E aí, lá naquele vídeo, eu já expliquei um pouco para vocês sobre isso, mas vamos estar relembrando que quando eu tenho um pH igual a 7, quer dizer que o meu meio é neutro. Então, aqui a gente tem a água, que é o mais clássico de todos, né? Aí, quando eu tiver um meio com um pH menor que 7, a gente vai estar tendo um meio ácido, que já tem uma leve acidez, que é o caso da... Ó, o suco de limão tá aqui, porque as frutas cítricas são ácidas, né? O café tá aqui também. Por isso que quando a gente tem gastrite, não pode ficar tomando coisa ácida, então tem a ver com isso aqui também, né? E quando a gente tem um pH maior que 7, que já é aqui para cima, a gente tem um meio básico. Então, a gente tem o sabonete aqui, que é basiquinho, né? E a soda cáustica, que já é aquele basicão forte, que tem a ver com as bases que a gente viu, por isso que na aula de base, de ácido base, a gente também comenta sobre isso, certo? O que a gente tem que entender? A somatória do pH mais o pOH de uma solução, ele tem que dar igual a 14. Reparem que não existe pH maior que 14, tá, gente? Nossa, no começo da quarentena, da pandemia, recebi várias fake news no WhatsApp falando que o pH do limão era igual a 9 e que o pH do abacate era igual a 21. Assim, é umas coisas que faz a gente chorar no banho, né? Mas o que acontece? Aí eu ia lá, escrevi uma mensaginha para minha tia, que tinha repassado a fake news para mim, explicando calmamente que essa aqui é a escala de pH, tudo certinho. Então, gente, não espalhe. Não, gente, ah lá, o João falou que recebeu também. Ah lá, gente, tô falando pra vocês. Essa fez eu chorar, gente, sem brincadeira. Foi um negócio assim que eu falei, não estou lendo isso. E é incrível que se você pegar e jogar no Google assim, ó, pH do limão, vai aparecer lá o pH do limão, que é esse aqui, entendeu? Tipo, é uma fake news que é fácil de combater. Mas o pessoal, assim, não tá interessado, né? E eu realmente falei, porque eu acho importante a gente estar desmentindo essas coisas, e agora vocês podem desmentir também, se aparecer de novo. E o pior é que a minha tia, toda feliz, falou assim: ai, que bom, eu não vou pegar corona então, porque eu como e tomo várias coisas que tem aí, tipo, eu tomo muito suco de limão com esse pH 9. Aí eu falei, tia, então, né? Não vamos tomar tanto, não, senão você vai pegar corona, vai ficar com gastrite, né? Daí eu já dei aquela explicada para ela. Mas é isso, gente. Não vamos cair aí nas fake news do Zap. Vocês estão sabendo agora, ó. Então, o pH vai até 14 só, pessoal. Não tem como passar disso por conta de tudo aquilo que eu falei para vocês do KW, certo? Que tem toda essa relação. E aí, o que a gente tem que ter na cabeça? A somatória do pH com o pOH tem que dar igual a 14. Então, se eu tenho um pH, por exemplo, 9, que eu falei para vocês, o pOH vai ser 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser igual a 5, né? Porque a soma dos dois tem que dar 14. Então, assim, gente, são relações simples de fazer. As questões são fáceis de calcular por conta disso que eu falei para vocês aqui atrás, do log e tudo mais, que é bem simples de resolver. Como que costuma cair isso, principalmente em Enem?
É só a interpretação, gente. Você vê lá um pH igual a 9, você já sabe que ele é ácido, que ele é básico, perdão. Aí você vê um pH igual a 1, você já sabe que ele é ácido. Então são questões assim, bem de interpretação mesmo. Eu coloquei na listinha de vocês, vocês vão ver, tá? Como que a gente vai estar fazendo então aqui? Para um pH neutro, que é o caso da água, a água é neutra, né? A gente sabe. Então vamos pegar aí o exemplo dela. O KW, então, dela ali. Já que a água é neutra, significa que a concentração que eu tenho de H+ é igual à concentração que eu tenho de OH-. Lembrando que o ácido e a base se neutralizam, por isso que na água nós temos essas concentrações iguais, para ser neutro. Ninguém se sobressai em ninguém, né? Nem o ácido, nem a base. Por isso que a gente vai ter essa relação, então, que os dois são iguais. Então, no caso, a gente vai ter uma concentração de H+ e de OH- igual a 10 a menos 7. Aí, gente, para essa parte aqui da química, é importante a gente saber fazer multiplicação de potências iguais, né? Se as potências são iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Menos 7 mais menos 7 é igual a menos 14, por isso que a gente tem essa relação aqui, tá? Isso aqui é válido para exercícios que vocês, por exemplo, sabem a concentração de H+ e querem saber a de OH-. Nessa temperatura, a gente pode estar relacionando isso aqui. Pode perguntar, João, fica à vontade. Enquanto o João faz a pergunta dele, para o resto da turma que está aí, ó, eu trouxe um exercício da VUNESP para a gente resolver juntos. Então, quem quiser ir lendo aí o exercício e tentar resolver ele, fica à vontade aí, é bem simples. É mais interpretação mesmo, como eu falei para vocês, tá? Daí a gente já vai resolver ele junto. Deixa eu ler aqui a pergunta do João. Sim, João, o valor, quando a gente varia a temperatura, lembrando que a gente tá, ó, peraí, eu vou voltar aqui, gente, perdão. A gente tá no equilíbrio, certo? E querendo ou não, essa reação aqui também é exotérmica ou endotérmica. Se eu não me engano, a da água é exotérmica. Acho que é isso. Depois eu falo com mais propriedade para você. Mas, enfim, aumentando ou diminuindo a temperatura, por que que o meu KW vai mudar? Porque esse equilíbrio aqui vai se deslocar, certo? Então, se ele desloca, a gente acaba tendo uma variação ali da concentração de um ou de outro. E aí, por conta disso, que o valor do KW muda e o do pH e do pOH também podem alterar. Tudo bem? Eu acredito que seja isso a resposta para a sua pergunta, mas eu também vou dar uma pesquisada melhor, que eu não tenho certeza se está certo. Mas eu acredito que seja isso. Mas daí eu trago na próxima aula para você, tá? Imagina, gente. Quem tiver dúvida pode mandar aí. Adoro quando vocês perguntam. Vamos ler aqui o exercício juntos, então, ó. O listrado multicor que se desenha na areia quando o nível da água baixa nas lagoas do Pantanal, na Lecolândia, conhecidas como salinas, em Mato Grosso do Sul, por muito tempo foi um mistério para os observadores. A explicação está numa cianobactéria que sobrevive nas condições dessas águas, de pH entre 9 e 11. Na época seca, essas bactérias se reproduzem em profusão e pintam as lagoas com substâncias da sua própria decomposição. Águas que apresentam pH entre 9 e 11 são ácidas ou alcalinas. Bom, a gente já sabe que um pH maior que 7 é alcalino, né? Básico. Por isso que a gente já fica entre a letra C ou a letra D. Aí aqui ele está falando sobre a concentração de OH-, certo? Então, a gente só tem que ver qual dessas concentrações que é. Então, eu tinha falado para você, o texto falou para a gente que o pH está entre 9 e 11, né? E eu tinha falado para vocês que a somatória do pH mais pOH é igual a 14, isso é sempre. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que 9, que é o pH aqui do início, né? Mais o pOH tem que ser igual a 14, e o pOH, então, tem que ser igual a 5. Certo? Olha que simples. Desse jeito, a gente sabe que pOH é igual a menos log da concentração de OH-, que é a concentração de OH-, é isso mesmo.
Então, a gente tem que 5 é igual a menos log da concentração de OH menos. Aí é só resolver o log pela função log mesmo, né? Log, então, é o quê? A base elevado a esse coisa aqui, né? Esse número aqui, vai ser igual a esse outro valor aqui. Aí a gente vai ter que... Deixa o negócio sair da frente aí. Pronto, a gente vai ter que 10 elevado a menos 5 é igual a concentração de OH menos. Por que ficou menos 5 aqui? Eu multipliquei por menos 1 aqui, gente. Esqueci de colocar. Eu vou colocar para vocês, então. Vou mandar o slide de novo e coloco lá. Por isso que aqui fica positivo e aqui fica negativo, tá? Se a concentração do meu OH menos é igual a 10 a menos 5, a alternativa certa é a letra D. Porque a do 11 está intrínseco já, né, gente? Também, ó, pH 11 para 14 falta 3 unidades. Por isso que a outra vai ser 10 a menos 3, né? Então, gente, essa é a primeira parte da aula. É isso que eu tenho para falar para vocês sobre constante de equilíbrio da água e pH e pOH, que é um assunto tão importante, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem mensagem, tá? Por favor.